século XXI poderia ser orientada pela proposta da doutora Rosabeth Kanter, que é uma professora da Universidade de Harvard, a respeito das características do profissional do século XXI. E quais seriam elas? A primeira que a Rosabeth Kanter indica é a questão da criatividade. Se nós quisermos, na vida, crescermos continuamente, nós precisamos ser criativos. E, portanto, enquanto professores e dentro da sala de aula, nós precisamos proporcionar ao educando que ele seja criativo. Essa é que é a grande vantagem. Não é a vantagem da segmentação, da fragmentação, do tempo rígido na resolução, vamos dizer, dos problemas e no encaminhamento dos conteúdos. O mais importante é exatamente a criatividade. O segundo elemento que Kanter coloca é a questão da comunicação. Lidar com os meios de comunicação, comunicar-se com as pessoas, ser capaz de compreender as pessoas nas suas mais diversas linguagens para poder atingi-las. Em terceiro lugar, usar computador. E nós já falamos sobre isso. Usar computador para não ficarmos de fraldas diante de um computador enquanto o nosso aluno está de paletó e gravata. Mais ainda, precisamos falar outros idiomas. É importante falar outra língua para aumentar a nossa capacidade de acessar conhecimentos que estão em outras línguas. A doutora Rosabeth Kanter é uma americana. Ela fala que é importante aprender uma segunda língua. Ela já fala inglês. Talvez para nós seja interessante aprender duas ou mais, se houver essa oportunidade. Existem regiões no Brasil, por exemplo, em que você pode com facilidade aprender várias línguas, porque você tem ali italianos, japoneses, alemães, eslavos. Você tem gente de várias partes, você tem árabes, você tem judeus, você tem espanhóis, portugueses, enfim, você pode aprender todas essas peculiaridades da língua com os seus próprios vizinhos, sem precisar fazer curso. Aqueles que fazem curso, no entanto, estes são privilegiados de aprender o espanhol, o francês, o inglês, etc. Isso é muito importante. Agora, reunindo-se a tudo isso, Rosabeth Kanter insiste num ponto: resolver conflito. O que é isso, resolver conflito? Resolver conflito é simplesmente não mandar para a coordenação, não mandar para a supervisão e para a direção aquele aluno que brigou com o outro dentro da sala de aula. É importante que a gente resolva o problema dentro da sala de aula. No momento em que eu mando um aluno para uma coordenação, você sabe o que acontece com a gente? O que acontece com o professor, com a professora? Ele perde a autoridade. Ele transfere a autoridade para aquele coordenador, para aquele diretor, para aquele orientador. E o que sobra para ele? O autoritarismo. Ele agora vai ter que gritar, ele vai ter que bater na mesa para fazer valer a sua voz e a colocação dos limites dentro da sala de aula. Portanto, o nosso crescimento supõe, já diz Rosabeth Kanter, que a gente seja capaz de resolver conflitos. E mais ainda, que outra grande característica deverá ter o profissional do século XXI se ele quiser se realizar? É ser capaz de pensar e ser capaz de sentir. Houve um momento nesta nossa conversa sobre realização que nós fomos, por assim dizer, abalados. Aquela figura que ainda fica na nossa mente, daquele rapaz de rua que está completamente abandonado, ele nos choca e nos faz sentir. A boa escola é, portanto, a escola que forma para pensar e sentir. Quando nós falamos, por exemplo, de excelência acadêmica, nós estamos nos referindo ao pensar. Mas quando nós falamos de excelência humana, nós estamos nos referindo ao sentir. Mas qual então seria uma agenda? Uma agenda para o desenvolvimento humano que a Rosabeth Kanter propõe. Quais seriam os passos que nós, educadores, precisaríamos dar para nos desenvolvermos neste século XXI?
Ela diz o seguinte: o primeiro tópico da agenda é o poder da imaginação. A nossa imaginação precisa ser cada vez mais fértil e fertilidade de imaginação é uma coisa positiva. Não quer dizer imaginação fértil uma coisa como sendo negativa. Não, isso é bom, é preciso procurar. O escritor italiano, sociólogo Domenico De Masi, ele fala mais. Ele fala do ócio criativo. Pois bem, ócio criativo, imaginação fértil são coisas necessárias neste momento em que nós estamos vivendo. Segunda coisa da agenda, o poder da voz e o poder da parceria. É preciso, no caso nosso do magistério, termos uma boa voz, cuidarmos da voz. Portanto, secretários de educação, de estado, de prefeituras, tragam fonoaudiólogos para fazer palestra para os professores. A nossa profissão depende da voz. A voz é o nosso grande instrumento de comunicação. E, portanto, quanto mais trabalharmos, mais adequados estaremos a este século. Parceria. Quantas coisas uma pessoa não pode fazer sozinha? Uma gravação como essa não se faz sozinho. Você depende da pessoa que trabalha no VT, da pessoa que trabalha no áudio, da pessoa que trabalha no vídeo, do câmera, da pessoa que dirige esta gravação. Você depende de uma arrumação de estúdio que envolve artistas. Enfim, tudo depende de parceria, senão a fita não fica pronta. À medida que a gente consegue isso, a gente cresce. Mas há um outro pequeno detalhe, que não é tão pequeno assim. E esse detalhe é a questão do lidar com as diferenças. Nós lidamos com pessoas diferentes. Vocês que estão me ouvindo são diferentes. Eu também tenho diferenças em relação a vocês. Vocês numa sala de aula têm 30, 40, 50 crianças diferentes. Aprender a lidar com as diferenças. Aprender a conhecer as diferenças. As pessoas têm filosofias de vida diferentes, as pessoas têm partidos políticos diferentes, têm times de futebol diferentes, têm raças, costumes diferentes. Aprender a lidar com isso faz parte da agenda do século XXI. E por fim, Rosabeth Kanter diz: é necessário ter a capacidade de doar-se. Uma pequena parcela da sua vida seja doação. Uma pequena parcela da sua vida seja para você entregar à sociedade. Isso te realizará. A nossa realização, o nosso crescimento dependem também da nossa capacidade de doação. Estas são as propostas, algumas das propostas para nós nos realizarmos por inteiro como educadores, como professores. Realizando-se como educador. Para que isso aconteça, nós temos que incentivar as pessoas. E nesse sentido, a imagem do alpinista é fantástica. O alpinista tem pela frente uma pedra que exige dele o que nós chamamos de subida negativa. Talvez nós não consigamos mais ultrapassar este obstáculo, mas ele, alpinista, consegue. O aluno tem um obstáculo pela frente. Às vezes nós não conseguimos ultrapassar, mas nós conseguimos incentivá-lo para que ele ultrapasse. A realização está em dizer um não bem definido à mediocridade e incentivá-los para que ultrapassem. A nossa realização está exatamente em dizer um não bem definido a toda a mentalidade galinha que envolve as pessoas. Essa mentalidade de bicar o chão, de ciscar para fora, de não enxergar um palmo diante do nariz, de andar com a cabeça baixa, tudo isso tem que ser substituído exatamente pela visão do homem-águia. O que faz a águia? A águia sobe para um local mais alto. A águia avança para as montanhas. A águia sobe no topo das árvores, olha para o sol e olhando, ela observa o infinito, a grandeza da natureza, a beleza desta natureza criada por Deus.
E aí ela abre os braços. Ela abre, olha para o infinito e ela voa buscando outros mundos e outros objetivos. É isso que nós precisamos. Nós precisamos, enfim, sermos aquilo que marca a nossa realização, uma ponte entre uma área e outra área, entre o desconhecido e o conhecido, uma grande ponte unindo as pessoas, uma grande ponte por cima dos abismos, sem ficarmos no fundo dos abismos, sem ficarmos lamentando no fundo dos abismos aquilo que fizeram conosco, mas através da ponte fazendo outras coisas diferentes com aquilo que fizeram conosco. Isso é o que realmente importa. A ponte é o nosso grande símbolo de educadores realizados. Fazemos a ponte entre os alunos e os demais alunos, entre os alunos e os seus mestres, entre um mundo novo desconhecido desse aluno e o próprio aluno. Mas isso, meu caro professor, minha cara professora, tudo isso depende de um compromisso. O compromisso que nós temos entre nós, colegas, o compromisso que nós temos de procurarmos a nossa formação permanente, o compromisso que nós temos com as pessoas, com a sociedade, com o mundo em que nós vivemos. O compromisso que muitas vezes, e esta imagem que aí está mostra perfeitamente, é o compromisso de segundo que tem o trapezista. 1 segundo a mais, 1 segundo a menos e alguém caiu na rede. Não conseguiu executar o exercício. Não conseguiu dar valor ao esforço do seu parceiro. O compromisso que nós temos com a nossa escola, com a nossa sociedade, o compromisso que nós temos com os nossos colegas, o compromisso com as famílias, com todos, com o momento em que nós vivemos, exige de nós, então, um limite para a vida, que é o limite da nossa realização. E este limite é o infinito, é o único que nós temos. O infinito é o nosso limite neste espaço sideral, criado por Deus e à nossa disposição. Este é o nosso limite. Busquem este limite. Busquem a realização. Realizem-se como educadores, no compromisso, na modernidade, no saber pensar e no saber sentir. Muito obrigado.